Você já pensou em largar tudo no Brasil e recomeçar a sua vida em Portugal? Então assiste esse vídeo até o final, que hoje eu vou falar para você se isso ainda vale a pena. Fala, imigrante, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Falas Imigrantes. E hoje eu vou te dar a minha opinião sincera e com o coração totalmente aberto, mostrando para você o que muita gente não conta sobre essa escolha. Vale a pena sair do Brasil em 2025? Bom, e para a gente iniciar, você já comenta aqui embaixo. Você pensa em sair do Brasil? Deixa aqui para mim, sim ou não. E aproveita também, já deixa logo o seu like, se inscreve no canal e compartilha esse vídeo com todo mundo que você conhece. Segurança pública. Bom, no Brasil há altos índices de criminalidade e violência, medo constante em grandes cidades e até insegurança para você sair de casa. Já em Portugal, os índices de criminalidade são bem baixos e a sensação de segurança nos bairros e nas cidades é enorme. Okay? Essa é uma da questão que eu acho que é a que faz mais as pessoas saírem do Brasil ou do Rio de Janeiro em si, né? No Rio de Janeiro, pelo menos, mesmo que vão para outras cidades ou para fora do país, essa questão de segurança pública é um fator que incomoda muito. Tá? Hoje em dia no Rio, você não consegue mais andar sem ter medo de ser assaltado na rua, sem ter medo de tomar uma bala perdida em qualquer local que você esteja. Entendeu? Então todo cuidado é pouco. Né? Se você pega uma via pública, essa via pública pode ter um arrastão e você ser assaltado da mesma forma. Se você pega um transporte público, esse transporte público pode ser assaltado e você perder os seus bens. Okay? Para você ter uma casa boa, um carro bom hoje em dia no Rio de Janeiro, você tem que ter um carro blindado para poder andar tranquilo pelas ruas e a casa cheia de câmeras, alarmes, segurança e tudo. Né? Então a segurança é uma questão que faz muita diferença para o brasileiro, principalmente dos que estão nessas áreas que são mais perigosas. Eu conheço algumas pessoas que estão aqui em Portugal e vieram de outros estados e dizem que a situação está igual em praticamente todo o Brasil, né? Pro lado do Nordeste, mais pro lado ali do Sul, né? Então, assim, é uma situação que eu acho que engloba praticamente o Brasil inteiro, né? E você não tem muita sensação de segurança no Brasil. Já que em Portugal é o contrário, você consegue andar pelas ruas tranquilo, você consegue levar seu filho numa praça, num parque, passear com a família, né? Ter uma tranquilidade de andar de repente com o telefone na mão, andar de madrugada, andar mais tarde da noite e tal, coisa que já no Brasil a gente não consegue. Claro que também existem alguns tipos de roubos, furtos, algumas coisas que acontecem aqui. Aqui não é um país perfeito, tá? Mas o tamanho disso é bem menor, entendeu? A proporção disso é bem menor. Você ouve falar de uma coisa aqui, uma coisa ali, tal, mas não chega a ser igual o que acontece hoje em dia no Brasil. Oportunidade de trabalho. Bom, segundo o IBGE, no primeiro trimestre de 2025, a taxa de desempregados no Brasil foi registrada em 14,9%. Já em Portugal, no primeiro trimestre, a taxa foi de 6,5%. Aqui em Portugal, você vai achar trabalho de várias formas, tá? Claro que quando você chega e você não tem ali todo o seu documento, você não tem, talvez, todas as informações que você precisa ter, você vai conseguir trabalhos, primeiro, de baixo escalão, né, que são chamados de subempregos aqui, ok? Mas você consegue emprego em qualquer lugar, é só você sair para procurar que você vai arranjar, ok? Já no Brasil, como você mora aí, cresceu aí, tem suas formações, você consegue trabalhos melhores, tá? Mas se você for comparar em relação aos salários, o salário mínimo hoje em dia do brasileiro acaba não conseguindo dar um estilo bom de vida para ele, né? Por mais que o salário seja alto, seja até maior do que aqui em Portugal, o brasileiro ainda passa muita dificuldade por conta do salário mínimo e por conta dos custos das coisas no Brasil, ok? Então, assim, em relação ao trabalho, por você já ter formações no Brasil, eu acredito que você consiga empregos melhores no Brasil. Porém, aqui em Portugal, você vai conseguir um emprego ali, sei lá, numa lanchonete, num restaurante, em qualquer lugar, mas ganhando ali um mínimo, né? Vamos dizer 800, 900 euros, mas você vai conseguir ter uma qualidade de vida com esse valor, tá? Se você não vir com a família grande, em casal, né, e você e sua esposa trabalharem com 2 salários, você consegue viver tranquilo,
Claro que isso depende do custo de vida de cada um tem um estilo de vida diferente. Mas se pelo menos no início você tiver uma vida mais regrada, com não tanto gasto, né, ganhando ali uns 2 salários mínimos, você e mais uma pessoa ganhando um salário mínimo para dentro de casa, você consegue viver bem aqui em Portugal. Qualidade de vida e serviços públicos. Bom, em relação à qualidade de vida, eu acho que sem comparação, aqui em Portugal você vive muito melhor, tá? Por mais que no Brasil você tenha seus amigos, você tenha seus familiares, né? Então, mas mesmo assim você não consegue, talvez, sair tranquilo, como eu disse na questão da segurança, né? Sair tranquilo para uma festa, você não consegue às vezes fazer um passeio com a sua família, né? Porque você fica, muitas pessoas têm medo de sair de casa. Muitas pessoas têm medo de estar na rua, de estar numa festa, um evento público e acontecer alguma coisa, certo? Já que em Portugal acontecem muitas festas nas ruas, né? Praticamente todos os concelhos aqui, o ano inteiro tem festas diferentes, né? Variadas, e as pessoas estão na rua, as pessoas estão ali, estão passeando, as pessoas têm costumes de estar indo em praças, de estar indo passar um final da tarde, sei lá, sentado num café, tomando um café ali, conversando, encontrando pessoas, entendeu? Então você tem uma qualidade de vida um pouco não, né? Muito melhor do que no Brasil, ok? Assim, o trabalho aqui é um pouco mais puxado, porque aqui eu acho que você acaba trabalhando um pouco mais do que o Brasil, principalmente quem é imigrante, tá? Mas mesmo assim você consegue conciliar uma coisa e outra, né? O início é muito difícil, mas depois que você já consegue estabilizar sua vida, você já tem ali teu trabalho direitinho, você consegue ter uma qualidade melhor, você consegue passear para milhares de locais aqui que você consegue ir, às vezes até de graça, né? Tem muitos sítios aqui que você vai passear de graça, que você pode levar sua família, que você pode passar uma tarde ali, fazer um piquenique, e tudo sem preocupação. Eu acho que essa parte da qualidade de vida tem tudo a ver com a segurança. Porque quando você se sente mais seguro, você consegue ir para qualquer lugar, passear, você está despreocupado ali de, será que eu saio de casa, será que eu não saio? Entendeu? Então essa relação entre Brasil e Portugal, né, nesse quesito de qualidade de vida, aqui em Portugal, pelo menos na minha parte, eu experimentei muito mais qualidade de vida. Por mais que no Brasil eu saía, por mais que no Brasil eu tinha amigos, né, eu saía com a família e tal, passeava e tal, mas aqui você tem um pouco mais de liberdade, mais tranquilidade, né, do que no Brasil. Bom, já em relação aos serviços públicos, tá, eu posso dizer que não é tão bom assim aqui. Tá? No Brasil também não é bom, né? Se a gente pegar o SUS, no Brasil você fica um tempão nas filas dos hospitais esperando ser atendido e tal, né? Aqui eu nunca fui para o hospital, aqui em Portugal nunca usei o hospital, né? Então assim, até é uma boa opção. Deixa aqui nos comentários se você já foi atendido em hospital público aqui em Portugal, né? E como é que funciona? É bom o serviço ou não é? Pelo que eu ouço falar, também tem fila, também tem espera, você fica ali, mas algumas pessoas disseram que é melhor do que no Brasil. Eu não tenho certeza porque eu não usei, tá? Mas assim, pelo menos na cidade que eu moro, em questão de transporte público, o transporte público aqui é muito fraco, né? Então quase não tem transporte público, você tem que ter carro para tudo. Já no Brasil você tem transporte público em tudo quanto é canto. Até mesmo em relação a esses órgãos de imigração, eu acho muito atrasado o sistema deles aqui, pouco atualizado, né? Tem muita coisa que é muito antiga, então acaba não funcionando muito bem. Então na questão de órgãos públicos, né, de serviços públicos no geral, aqui não é tão bom. Aqui não é um local que você pode dizer assim, não, o serviço público aqui funciona, que é uma maravilha. Né? As escolas públicas também é outra coisa que meus filhos ainda não estão aqui, então eu não sei como funciona, se é bom ou não é. Mas de vez em quando acontece greves, né, aqui. Eu não sei como é que é o ensino aqui, se o ensino é bom ou não. Mas também, segundo informações que eu tenho de amigos que têm filhos aqui, dizem que o ensino aqui é melhor do que no Brasil também, né? Mas aí eu já não posso opinar muito. Então também deixa nos comentários, se você tem filho aqui, diz aí como é que eu ensino aqui em Portugal. É melhor que o Brasil ou não?
Então, nesse quesito de serviço público, eu acho que fica empatado. Custo de vida e salário. Bom, vamos lá. Vamos falar sobre o salário, ok? Todo mundo sabe que o salário no Brasil é bem maior do que o salário aqui em Portugal. Aqui em Portugal, atualmente, é 850. No Brasil, se eu não me engano, está 1.400 e alguma coisa. 1.415, 1.480, algo assim do tipo, ok? Então, assim, o salário no Brasil é muito maior do que aqui. Porém, com o salário daqui, você consegue fazer muito mais coisa do que com o salário do Brasil, né? Por quê? No Brasil, os mercados estão caros. Não sei exatamente sobre os aluguéis, né? Mas acredito que também esteja caro, né? Então, tudo que você vai fazer no Brasil, você acaba gastando muito. E o dinheiro e o real praticamente está se desvalorizando. Já aqui em euro, a coisa que é cara mesmo aqui seria os aluguéis, né? Aluguel hoje em dia está muito caro, pessoas pedem muito calção, né? Pedem várias entradas e tal, então isso acaba se tornando bem caro. Mas fora os aluguéis, eu não acho que o custo de vida aqui seja caro. Você consegue viver bem com pouco. Você não precisa ganhar milhões, né? Você não precisa ganhar rios de dinheiro para poder viver bem aqui, tirando essa parte do aluguel, né? Porque aí você tem que procurar um local ali que você não pague muito caro. Existem lugares que você paga barato no aluguel, né? Não paga tão caro assim. Você consegue com um salário mínimo pagar seu aluguel e viver bem, né? É difícil, mas existe, entendeu? Então, assim, em relação ao salário, o salário de Portugal, acho que os 850 de Portugal você consegue fazer muito mais coisa do que o salário mínimo do Brasil, tá? Claro que isso vai depender muito do custo de vida de cada um. Tem pessoas que gastam mais, tem pessoas que gastam menos, mas se você souber organizar suas finanças, controlar direitinho seu dinheiro, eu acredito que o salário mínimo aqui você consegue fazer muito mais coisa do que o salário mínimo do Brasil, tá? Já em relação ao custo de vida, como eu disse, as coisas são baratas, né? Aqui, pelo menos aqui em Portugal, as coisas são bem baratas. Tem pessoas que vêm da França, vêm da Alemanha, vêm da Inglaterra para morar aqui, porque aqui o custo de vida é bem mais barato que em outros países da Europa, tá? A única coisa que pega é o aluguel, que é mais caro. Já no Brasil, o custo de vida tá alto, né? E às vezes você não precisa nem estar em grande cidade. Você está numa cidade pequena, mas mesmo assim o custo é alto, né? Como eu disse, o mercado tá caro. Você vai, não sei, você vai num shopping, as coisas é cara. Você vai num restaurante, as coisas são caras. Então, assim, eu acho que mesmo que você ganhe menos aqui, você ganha só 850, você vive melhor com esse salário do que você vive com os 1.415 lá no Brasil. Distância da família e choque cultural. Assim, choque cultural eu particularmente não tive muito, não. Teve algumas coisas que você chega aqui, você vê que é diferente, você toma aquele choque ali de caramba, aqui é assim que funciona, lá no Brasil é diferente, tem algumas coisas assim. Mas, assim, na minha percepção, são coisas que você acaba se acostumando, tá? Não é uma coisa que você não entre na sua cabeça, né? Então, assim, claro que você tem que vir com a mente aberta, né? Saber que aqui as coisas são um pouco diferentes do que no Brasil, não é tudo igual. Então, se você vir com essa mente aberta, você não vai ter tanto choque cultural assim, tá? Já a saudade da família é uma coisa que pega e muito, né? Eu acho que, principalmente para quem está acostumado, tá perto da família, tá perto dos pais, né? Não sei, tem um convívio muito agarrado assim. Viver aqui separado e só tendo que falar com as pessoas por telefone, chamada de vídeo, né? Assim, é ruim. Tem hora que bate desânimo, tem hora que bate a saudade, aperta mais, aí você pensa em eu vou largar tudo aqui e vou voltar, né? Quando acontecem às vezes festas no Brasil que você não pode estar, ou até mesmo perda de familiares, né, próximos, né? Assim, teve um parente meu que faleceu agora há pouco tempo. E assim, é uma coisa horrível, porque você está aqui de longe, você não consegue tá perto, você não consegue pegar um avião aqui, lá no enterro da pessoa, né, se despedir da última vez e tal. Então, assim, eu acho que a pior coisa na imigração é a saudade. Já no Brasil, você está ali perto da sua família. Você, a menos que você tenha se mudado de cidade ou de estado, né, ou não sei, ou de bairro e tal, você fica um pouco longe, mas mesmo assim a distância é muito menor, né?
Se acontece alguma coisa, você está num outro estado, ou se você está numa outra cidade, você ainda consegue, talvez pegar aí as pressas, ir, né, ali ao encontro da sua família e tal. Já aqui fica muito mais difícil, né? Você pegar um avião do nada, comprar uma passagem aérea que é muito mais caro para poder estar no Brasil de uma hora para outra, assim, sem planejar, sem nada. Então, nessa relação de saudade, da falta da família, né? Aqui acaba sendo muito mais difícil do que você estando no Brasil em outro estado, né? Porque você ainda consegue ver de vez em quando, você consegue ir, né? Quem está aqui às vezes não ficam muito tempo sem ir ao Brasil, né? Eu mesmo estou 2 anos sem ir ao Brasil. Então, assim, a saudade bate, você fala com as pessoas somente pelo telefone, não é a mesma coisa, né? Então, saudade, esse quesito da família, de ter sua família perto ou não, é uma coisa que atrapalha muito na imigração. Imigração em 2025. Já na questão da imigração em 2025 para Portugal, ficou muito mais complicado do que era antigamente, né? Antigamente era muito mais fácil você vir. Você ali fazia um planejamento curto, rápido, vinha como turista, se legalizava e ficava aqui, né? Vivia aqui pelo resto da vida. Agora já está mais complicado, você tem que ter um planejamento melhor, você não pode vir de qualquer jeito, né? Agora você precisa de um visto, já não existe mais a manifestação de interesse, né? As regras de imigração aqui estão muito mais rígidas do que era antigamente. Então, assim, para você hoje em dia imigrar, se você quiser hoje vir para Portugal, você precisa buscar algumas coisas. Inclusive eu fiz um vídeo aqui, vou deixar aqui no card, dando para você um passo a passo de como você mudar para Portugal aqui em 2025, ainda estando no Brasil, né? Vou te dando passo a passo, toda a documentação, tudo que você precisa fazer. Tá bem? Aqui no canal também tem vários vídeos sobre isso, dá uma pesquisada ali, que também existem muitos outros temas que falam sobre essa imigração. Tá? Então, assim, para você hoje em dia imigrar para Portugal, se você tiver essa vontade de sair do Brasil e vir para cá, né? Eu acho que você tem que pesquisar muito mais, você precisa se planejar muito mais, ter muito mais dinheiro do que antigamente, para não chegar aqui e passar qualquer tipo de problema. Beleza, mas e aí? Vale a pena sair do Brasil ou não? Bom, na minha humilde opinião, vale e muito. Claro que você tem que estar disposto a sair da sua zona de conforto, tá bom? Portugal não é nenhum paraíso, não é as mil maravilhas, tem seus problemas também. Mas se você tiver coragem, planejamento e ser humilde, ok? Pode sim construir uma vida digna aqui em Portugal e viver muito melhor do que você vive no Brasil, né? Claro que você vai enfrentar desafios, mas você precisa persistir, ok? Então, assim, se você tem essa vontade de sair do Brasil, planeja, assiste vídeos. Hoje em dia no YouTube tem muita informação sobre isso, né? E corre atrás do seu sonho. Não deixe as pessoas jogarem terra no seu sonho e falar, não, para que tu vai fazer isso? Não vale a pena. Ah, você não sabe como é que é lá, se é assim, é assado. Cara, se você tem essa vontade, vale muito a pena. Quando você imigra, a sua cabeça muda. Então, assim, eu indicaria para todo mundo, pelo menos uma vez na vida, imigrar, para ter essa noção, ter essa mudança de ares, né? Poder ter contato com outras culturas, né? Conseguir, não sei, ver o mundo de uma forma diferente, entendeu? Então, assim, hoje em dia, o meu pensamento sobre o Brasil é que está muito difícil de viver no Brasil, tanto financeiramente, quanto por questão de segurança, tanto por questão de qualidade de vida, tá? Assim, não que eu esteja me desfazendo do Brasil, falando, ah, não, pô, não boto nunca mais os pés lá. Não, não é isso. Até porque eu tenho família no Brasil e eu pretendo voltar para poder passear, para poder visitar minha família, né, para poder rever os amigos e tal. Só que hoje em dia, agora em 2025, se você for me perguntar, e aí, tá valendo a pena para você? Para mim, tá valendo muito a pena. A qualidade de vida aqui é muito melhor, a segurança aqui é muito melhor, né? E você, não sei, você tem mais contato com outras pessoas, com pessoas do mundo, né? Assim, você vê a diferença, né? Das culturas, você vive melhor, na verdade, entendeu? Então, assim, se eu pudesse dar um conselho, se esse for o seu sonho, corre atrás do seu sonho, não desista, ok? E busque informações para também não vir despreparado, ok? E galera, por hoje é só. E se você está assistindo esse vídeo até aqui, já deixa seu like, se inscreve no canal e compartilha esse vídeo
com todo mundo, principalmente com aquela pessoa que tem o desejo de sair do Brasil. Se ela tem essa dúvida de, e aí, vale a pena, não vale? Hoje em dia ainda tá valendo a pena ir para Portugal? Manda esse vídeo para ela, que pode ser muito esclarecedor, beleza? Obrigado por assistir o vídeo até aqui, a gente se vê no próximo vídeo, valeu, tchau!